Saudações a todos, todas e todes. Então, nós três estamos aqui reunidos para conversar com outros três amigos das artes. Então, eu sou Ricardo Fraga. Eu sou Tiana Barbosa, Emanuele. E só para apontar que esse projeto que nós estamos conversando agora, ele tem o apoio financeiro do Estado da Bahia, através da Secretaria de Cultura, que é o programa Aldir Blanc Bahia, via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal, assim. E o projeto como um todo, ele consta de 4 atividades. A primeira delas é a publicação do livro de Roberto, né, O Marujeiro da Lua, Jogos Performativos, Política, Poética, Espetacularidade, na formação de professores de teatro e de dança. Então, a publicação desse material, que é a tese de doutorado de Roberto, então a gente conseguiu essa organização e publicar ele. Então, ele vai vir ele é uma caixa box que tem 3 livros, né, dentro, 3 partidas, como o Roberto também já chamava, vinculando aí ao jogo. Além disso, uma outra ação desse projeto é que nós vamos distribuir ele para as universidades públicas de arte, né, pelo país todo. Então, fizemos um levantamento dessas universidades, pelo menos uma de cada estado, e a ideia é levar esses livros para as bibliotecas, para fazer parte dessa biblioteca. Além disso, levar para as bibliotecas municipais de Jequié, e aí tem uma ligação muito forte com Ali Salomão, com o próprio WESB, né, e com Roberto, que trabalhou lá, né, vivenciou lá, e o trabalho também foi feito lá. Poções, que está relacionado com a família também de Roberto, aqui em Vitória da Conquista, então também para levar para esse lugar desses municípios. A terceira ação é uma aula-espetáculo, que nós construímos também, está gravada, que nós acabamos apresentando os conceitos abordados por Roberto, e com isso, presente no livro, e com imagens do espetáculo Algaravias, né? O Algaravias, o Marujeiro da Lua, ele foi um espetáculo do Grupo Olaria, e ele foi premiado, né, pelo Braskem como o melhor espetáculo da categoria do interior em 2015. E dessa nossa roda de conversa, assim, de conversar com professores e professoras que tiveram esse contato com o Beto, que de uma certa forma, então, vamos conversar um pouco mais sobre isso, assim, né, nesse processo. Que vivenciaram a prática, né, dos jogos performativos e depois levaram para seus alunos, né? A gente teve essa oportunidade de vivenciar o artista, docente, no PIBID, né, o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência. Nós todos aqui tivemos essa oportunidade. E é isso. E é o que ele mais frisava, né? O artista, enquanto professor, ser também artista. O professor de arte precisa ser um artista. Experimentar, criar, fazer arte faz toda a diferença na prática de um professor da área artística. É possível lecionar arte sem ser artista? Sim, é possível. E, contemporaneamente, o que não é possível? Mas ter um professor que é artista em sala de aula, sem dúvida, agrega valor à aprendizagem que se enseja. Importante ratificar que utilizo a palavra professor propositadamente. Não o professor como aquele que professa, que diz, que ordena, que deposita conhecimentos, como condena Freire. O professor como aquele que cultiva a delicadeza da poesia de fazer o outro permitir-se estar na esfera da produção de si mesmo. Parafraseando aí o Ali Salomão. O professor como aquele que estimula, que provoca, que transgride, que desperta curiosidades, que causa espanto, que irrompe fronteiras e conduz a um si mesmo.
Então, é com essas palavras de Roberto que a gente inicia aí a nossa apresentação sobre as trajetórias de cada um. A gente queria agora ouvir um pouco de cada um de vocês, uma breve apresentação, assim, da maneira que vocês acharem melhor se apresentar, né, neste momento aqui para a nossa roda. Meu nome é Silvana Ribas, sou licenciada, especialista e mestre em dança. Eu esqueci de falar da instituição, sou licenciada pela UESB, especialista e mestre pela UFBA, né? E sou professora de dança, atualmente leciono no ensino público, para o ensino fundamental, trabalho com crianças do 1º ao 5º ano, e desde a graduação, né, de meados da graduação, eu trabalho como arte educadora. Eu quero agradecer vocês pelo convite e por esse momento, né, tem muito tempo que a gente não se vê. Eu acho que vai ser um momento bem produtivo, bem à vontade, assim, para a gente conversar, para a gente rir. Não é só essa coisa, né, da pesquisa, do lançamento do livro. Eu acho que vai trazer muita coisa boa também. Eu sou Vonei Nascimento, eu estou professor de artes, né, na rede pública de ensino, professor efetivo, dou aula para turmas do 1º e 2º ano, né, na disciplina de artes. Sou licenciado em teatro pela UESB, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, campus Jequié. Sou especialista em gênero, raça, etnia e sexualidade na formação de professores pela UNEB, né? A campus de Salvador. Sou especialista também em língua espanhola pela FAPEN. Todas essas especializações, elas têm como metodologias e objetos de estudo focados no ensino de artes, principalmente no ensino teatral. E estou aqui para tentar contribuir nesse diálogo com vocês. Obrigado pelo convite. Eu digo que, como o Beto diria, Vonei, você é muito resistente em relação a várias coisas. Eu tive resistência para responder a mensagem da Tiana, se iria participar ou não, porque é um momento que faz com que a gente revisite memórias, né? Que reacenda memórias. E, para mim, ter que acessar essas memórias com o Beto faz parte de um campo muito sensível da minha vida. Partindo de tudo que aprendi, que vivi com ele. É isso. Olá a todos. Eu sou Luan Romi, sou daqui da cidade de Jequié. Tenho 26 anos atualmente, mas com cara de 39, tudo bem. Atualmente sou professor numa escola da rede particular, daqui da cidade de Jequié. Sou graduado em licenciatura em teatro pela UESB, assim como Vonei, e enfim, eu achei que tinha mais gente aqui, mas enfim. E também sou diretor de grupo de teatro. Dirijo o Cia Junta, que é um coletivo que estuda raízes e manifestações populares sertanejas nordestinas, e também sou co-diretor do grupo Canteiro de Teatro, que é um grupo que estuda basicamente manifestações artísticas da América Latina. E, enfim, estou muito contente por estar aqui, muito grato. Eu estava muito ansioso. Primeiro porque eu acho que é uma responsabilidade danada falar sobre a experiência, porque, enfim, tudo que a gente faz, a gente acaba sendo político, né? E aí, uma palavra, um respiro que eu dou aqui pode ser uma micropolítica que pode converter em vários significados e tal. Então, vou tentar me controlar ao máximo, porque sou uma bicha meio louca. Então, acho que vai ser produtivo, sim. E é isso, sou grato. Acho que é muito de uma responsabilidade muito grande estar aqui. Mas espero que seja proveitoso para todos. Juntos, assim. E eu também acredito que vai ser muito esse lugar de
reviver encontros, reviver experiências assim no lugar afetivo. E a arte está nesse lugar, né? Nesse lugar afetivo, assim. Então, acredito muito que a gente vai ter um encontro lindo nesse nosso caminhar. Bom, a gente acaba trabalhando com o jogo, né? Principalmente aí com esse mergulho na obra de Beto, do doutorado e desse livro agora. E aí a gente trouxe mais um trecho para trazer um pouco mais sobre o jogo, para a gente continuar nossas conversas. Considero que a prática artística é uma condição sine qua non para que o professor na área de artes cênicas possa desempenhar suas atividades pedagógicas plenamente. Considero que o jogo é uma importante ferramenta para a construção de um corpo cênico e para disparar um entendimento da cena no âmbito do aprendizado, da criação e do espetáculo. Daí a importância do trabalho com jogos na formação de professores. E aí aqui a gente vai, assim, né? A gente vai conversar sobre essas experiências, mas como o nosso norte, né? É esse sistema de jogos performativos, né? Que é trata-se de uma metodologia volátil no campo das pedagogias do teatro, para acionar essa aprendizagem da cena, para a criação cênica e para acionar espetacularidades através do jogo. A gente lembra, né, desse sistema que ele falava dessas dimensões, né, dessa dimensão tanto pedagógica, da aprendizagem, a dimensão poética, né, que é essa dimensão da criação da cena, e essa dimensão espetacular. E aí, como foi o encontro com o Roberto e como foi vivenciar esses jogos performativos? Como foi isso para vocês? Beto, em 2010, como professor da graduação, e aí, no final de 2011, ele criou um grupo de pesquisa, que nem era um grupo, não tinha um nome ainda, não era Grupo Olaria, não era nada, era só um grupo de pesquisa. E saiu convidando os estudantes, né? E aí, na época, a coordenadora era a Márcia Wad, e ela saiu falando, o professor Roberto está abrindo um grupo de pesquisa e quer que vocês participem, então está aberto para todo mundo, não tem um critério se é aluno de dança ou se é aluno de teatro. Então, vai lá, tenha curiosidade, né? No início eu não quis ir, eu fui bem resistente porque eu tinha medo, eu pensei que era um bicho de 7 cabeças, falava assim, grupo de pesquisa, né? E aí, Roberto, na época, convidou uma amiga minha, né? Ele abriu, mas tinha as pessoas que ele queria que tivesse. E Ione, que era uma estudante do curso de teatro, era uma pessoa que ele queria no grupo dele, porque Ione era muito boa no que fazia. E Roberto já tinha percebido isso em sala, e aí convidou, né? E aí ela foi, e ela me chamava de Lafayette, ela falou, Lafayette, tu tem que participar desse grupo. Eu falei, eu vou nada. Eu falei, eu não tô dando conta da minha vida, eu nem tô morando aqui em Jequié. Eu falei, eu não vou não. Ela vai sim. Ela praticamente me obrigou a ir. O contexto é esse, porque assim, eu não queria. E ela falou, você vai ter que ir. Você vai colar em Roberto, você vai pular no cangote dele, não vai saltar, porque eu não tenho tempo, porque eu sou mãe, eu sou professora, ela já era professora universitária, e, enfim, já tinha uma vida toda organizada, e não tinha como, né? Tanto que ela nem ficou no curso, que ela não deu conta. Ela falou, mas você tem que ir. Aí eu comecei a ir. A gente se encontrava lá no colegiado de teatro, numa mesa redonda, era poucas pessoas, era eu, Cássio, Walter, Amorim, Marcos, Palmeiron e Tusa, né? E à medida que as pessoas iam chegando, a gente ia mudando de lugar. A gente foi lá para o pavilhão onde tinha as aulas de anatomia, e aí, né, as pessoas iam circulando, assim, tinha uma rotatividade de várias pessoas, que as pessoas tinham curiosidade de saber como era. E no início a gente discutia muitos textos. E aí a gente começou um texto que foi a base de tudo, assim, foi o texto de Huizinga sobre os jogos. Roberto falava, é impossível a gente falar de jogo e não trazer o Huizinga, porque o Huizinga é o clássico dos jogos. E aí a gente começou com esse estudo, com os estudos dos textos. Só que ao mesmo tempo era uma coisa assim muito gostosa de participar, muito confortável, né? Confortável que eu falo no sentido assim de prazeroso, né? Porque a gente lia os textos, a gente discutia. Roberto levava suco de uva, porque na universidade não podia
levar vinho, e depois que a gente mudou de espaço, a gente já consumia vinho, né? Tinha sempre uma comidinha, assim, pra gente se sentir... Ele criava uma situação pra gente se sentir numa roda de conversa em casa, num lugar. Nunca em uma instituição, aquela coisa pesada. E, assim, tinha muita... E no início, né, tinha uma galera que já tinha uma experiência com teatro, que era Cássio, que era Walter, que também eram pessoas mais velhas, né? Pessoas que tinham 40 e poucos anos, eram pessoas que já vinham fazendo teatro em Jequié e tal. E aí, depois entrou Zivalda, entrou Vicente, entrou Nájila, e à medida que o grupo ia crescendo, a gente sentia a necessidade de se deslocar para outros espaços, não tinha sala zero ainda, e aí a gente foi lá para sala de dança do ginásio de esportes. E aí surgiu uma primeira viagem que foi participar do Teatro Latino-Americano em Uberlândia. E aí a gente já estava nessa esfera de estudar os jogos. Só que, como o grupo de pesquisa estava estreitamente vinculado à pesquisa de doutorado de Roberto, né, ele ia apresentar uma comunicação oral lá em Uberlândia. E aí foi a nossa primeira viagem enquanto grupo, né, e foi muito bom, né, e aí nessa viagem teve assim uma seleção, né, porque como era um trabalho muito sério e isso estava vinculado ao trabalho, ele ia fazer tipo uma aula, espetáculo, enquanto ele estivesse expondo, a gente ia estar lá, né? Muitas pessoas saíram, porque muita gente tinha resistência de viajar, e aí foi nesse momento, assim, que o grupo deu uma baixada, assim, de integrantes, ficou com pouquíssimas pessoas. A nossa viagem foi com um pequeno grupo, foi eu, Mônica, a Mônica também já era do grupo, Ana Barroso, Nájila, Zivalda e outras pessoas, né? Marcos foi também. Mas depois as pessoas foram se dispersando, né? E aí, no início, a gente tinha 3 autores principais que a gente estudava. Era o Izinga, Pierre Hangar e Roger Caioá. E a pesquisa estava ainda não entrava nesse caos, né? Nessa ordem, nesse caos, que ele dividiu a pesquisa. Ainda estava muito naquele lugar de pesquisar aquelas 4 categorias dos jogos de Roger Caioá, que era o caos, desculpa, gente, jogo de azar, aquele jogo que a gente transcende e tal, e a gente estava muito, então foi esse tipo de jogo que a gente foi lá para a comunicação oral na Universidade Federal de Uberlândia, a gente estava muito nessa esfera aí. E aí, depois que a gente foi para Uberlândia, viveu aquilo tudo, de assistir espetáculos internacionais, de apresentar qual era a nossa proposta, foi um mundo muito diferente para mim. Eu nunca tinha feito uma viagem assim para um lugar tão longe, enfim, a gente não tinha pinta de artista, era todo muito recolhido, foi a primeira vez que a gente teve, era todo mundo muito recolhido assim, meu cabelinho pranchado, não sei o que, todo mundo vestido normal, e hoje não, hoje a gente tá mais na pegada da diversidade, e no início não, e aí a gente foi todo mundo assim, tipo, bem interior mesmo, e a galera muito pra frente, e aí a gente viu a baba antropofágica de Lígia Clark no corredor, e aí ficou todo mundo assim, todo mundo tirando aquele cuspe, né? E aí foi aquela loucura. E essas experiências foi nutrindo o nosso fazer, porque a gente precisava sair daquela sala de dança da UESB para ver como outros artistas estavam produzindo outras coisas. E a partir dali o grupo foi tomando outra dimensão, porque a gente voltou dessa viagem revigorado e começou a montar os nossos próprios trabalhos. Fomos para a casa de Roberto, que era a Casa Amarela. E aí, Roberto estava começando a estudar a poética do espaço, né? A partir de Bachelard. E aí foi quando nós fizemos o nosso primeiro experimento para estudar a arquitetura da casa, o que é que a casa possibilitava enquanto potência. Só que antes desse projeto, a gente ainda tinha os segredos de Alcova, que a gente jogava a partir de coisas que guardava segredo, gavetas, guarda-roupa, armários fechados, coisas que trazia móveis, né? E aí a gente trabalhava a partir de uma poesia de Clarice Lispector, Segredo de Alcova, e a gente estava imerso nisso aí. E aí a gente começou a fazer esse experimento na casa, né, com bastante filmagens, com muita coisa. Só que aí, Roberto, nas pesquisas deles, e é isso, e como estava ligado à pesquisa de doutorado, à medida que ele ia entendendo o jogo, da forma que ele queria sistematizar, a nossa prática ia mudando. Né? Que incrível isso, né, gente? Isso é muito incrível. E esse processo, né? Você acabou participando bem dessa construção.
identificando os autores que ele filiava e ia definindo o processo. Que massa, que lindo. Sim. E aí, nisso, ele encontrou o Bachelar apareceu, ele apresentou o grupo e falou que o projeto que a gente estava fazendo, Construindo Segredos de Alcova, ia ficar para... A gente não ia usar mais, enfim, acabou. Agora para frente a gente vai trabalhar com a poética do espaço de Bachelar. E assim foi. Aí foi daí que surgiu sobre armário, gavetas e cofres, que foi um experimento que a gente gravou, né? E isso virou cena, foi para o Centro de Cultura, foi apresentado no Centro de Cultura, que também foi uma sede da gente. E o processo começou lá e depois foi para Casa Amarela. E aí ele falou que ia dar continuidade a pesquisa que a gente tinha iniciado no segundo semestre sobre o Ali Salomão, né? Que ele ia trazer e tal, mas não falou como. E aí eu tava, como eu tinha participado do processo criativo do primeiro espetáculo, que foi Me Segura que eu vou dar um troço, eu tava esperando que ia ser muito naquele viés. E foi, porque ele aproveitou muita coisa, o espetáculo era dividido em blocos, ele aproveitou muita cena, a gente já tinha colhido muito material, né? O espetáculo foi realizado com a primeira turma de dança e teatro, a gente já tinha feito muitas pesquisas, a gente tinha entrado em contato com a família de Ali Salomão, com a irmã dele, Samira, que morava ainda na cidade, com o irmão dele. Então, assim, até chegar no espetáculo Algaravias, o Marujeiro da Lua, Roberto já tinha muita coisa, né? Eu falo Roberto porque ele trouxe para a pesquisa dele, porque a gente também tinha ajudado ele nessa pesquisa, né? Suzana, que era meio assim desnorteada, a Suzana ajudou muito no processo, porque era a pessoa que tinha acesso aos irmãos e que sabia que os irmãos de Ali Salomão estavam vivos, né? E aí a gente foi buscar, aí Samira, que foi irmã de Wali, falou muita coisa, deu informações preciosas sobre a infância de Ali Salomão, né? Que foi o primeiro seminário de criação que a gente fez. E aí, o meu encontro com o jogo foi dessa forma. Primeiro, né, de uma forma muito assim, quadradinha, só com 3 autores. E depois, Roberto veio apresentando meio mundo de coisas, assim. Veio o caos, veio a ordem, né, que era dividida em 2 blocos. Apolo e Dionísio, essa coisa de levantamento de referências. E essas coisas todas foram chegando. Como tudo foi se transformando, aí veio essa questão dos jogos performativos, e assim foi uma experiência incrível, né? Essa experiência enquanto grupo, né? Enquanto conhecer a pessoa de Roberto, foi intensa na minha vida. Eu não esqueço, né? Assim, no que eu faço hoje, no que sou hoje, eu agradeço a essa vivência, a essas pessoas que eu conheci, né, no grupo, e sobretudo ao líder, ao chefe, porque era uma pessoa que, como eu tenho atravessado e passado por vários ambientes institucionais, eu vi que das pessoas que eu me deparei na minha vida, ele era a única pessoa que não distanciava tanto daquilo, né, do que falava, da prática para o discurso. Hoje foi uma experiência que contribuiu muito para o que eu faço e mais para o que eu sou, eu acho, mais enquanto ser humano do que a questão de profissão. Eu acho que foi uma experiência que amadureceu muito, eu me amadureci muito, compreendi muito, porque era muita relação o tempo todo, né? A gente vivia em grupo o tempo inteiro. Eu posso colocar o início de uma música aqui rapidinho? Pode. Na verdade, acredito que tudo parte de um contexto, né? E como a questão é como foi o seu encontro com o Roberto e como foi vivenciar os jogos performativos, essa música, ela fez muito parte da minha vivência com o Beto. E eu sempre a ouço de uma maneira bem poética, a partir de um lugar bem poético, para relembrar tudo que eu aprendi com o Beto. Deixa gira, girar, sou de nanã, sou de nanã, sou de nanã, sou de, sou, não sou, nós somos, não somos. Meu primeiro contato com o Beto foi na graduação, né?
no curso de licenciatura em teatro em 2012, ele ministrando se não me engano, a primeira disciplina que tivemos com ele foi uma disciplina de montagem, né? A de montagem 1, e também a disciplina de estudos do corpo e da voz, uma disciplina prática. E eu sempre penso o Beto não só como um mediador do conhecimento, né? Não só como um professor, mas como um grande presente na minha vida. Por quê? Porque Beto, ele era aquele tipo de professor que ele não gostava do mais ou menos. O mais ou menos para ele não era bom. E aquilo me intrigava bastante, porque todo e qualquer tipo de atividade que a gente tentava fazer, que ele tentava extrair a partir da nossa produção, ele queria que a gente desse o nosso melhor. E aí, esse não estar bom fazia com que a gente tentasse aprimorar aquilo que a gente estava fazendo, aquela construção que a gente estava se permitindo fazer, né? E aí, uma coisa bem interessante nesse processo de estar conhecendo o Beto e, ao mesmo tempo, tentando me compreender também, porque eu entrei na graduação bem novinho, tinha acabado de completar 18 anos, então eu estava bem maduro em relação a várias coisas e eu me achava muito maduro em relação a muitas coisas. Então, a minha relação com o Beto, entre aspas, era uma relação de amor e ódio, porque ele me fazia revisitar esses lugares de construção, né? De construção que eu tinha acerca da arte, acerca do que é ser professor, de estar professor. E isso era muito bom, porque aos poucos eu estava lapidando, né? Estava sendo lapidado. E essa experiência com jogos performativos, antes de falar da experiência com jogos performativos, além das disciplinas que tinha com o Beto, aí no mesmo ano eu e alguns colegas ingressamos no PIBID, né? E a partir do PIBID, Beto começou a desenvolver também a pesquisa dele com a extensão em relação com o PIBID, para além do GTPO, que no período era assim que o nome do grupo de pesquisa era, Grupo de Teatro e Pesquisa Olaria. E aí ele juntou tanto o grupo de PIBID, se não me engano, no período tinha 22 estudantes, com os integrantes do grupo de pesquisa dele. E aí, a partir desse momento, a gente começamos a experimentar os jogos, né? E não era só experimentar, não era só a prática. Beto também, ele fazia com que a gente pensasse na escrita a respeito desses jogos. Então, a gente praticava, mas também escrevia sobre. E a partir dessas experimentações, vivenciando essas práticas, tanto no PIBID como no grupo de pesquisa dele, comecei a ter como que eu diria, que palavra eu usaria? Eu comecei a ter essa experiência mais atrelada à pesquisa. E aí, Beto falava bastante, de uma maneira muito enfática em relação à pesquisa e de como era importante juntar, né? Ter experiência com essa tríade. Você ser um professor de teatro, mas também ser um professor pesquisador, um professor artista, um professor político, um professor poeta. Então, isso meio que me impulsionava a estar naquele lugar. Eu gostava de dedicar meu tempo a isso.
ao mesmo tempo que participando dessas práticas, eu comecei a pensar, tá aí uma oportunidade de poder escrever sobre e participar de eventos também, a partir desses escritos. E aí a minha relação com o Beto é bem interessante, porque foi com uma experiência com o Beto que eu tive o meu primeiro resumo expandido aprovado, que foi no 3º seminário de licenciatura em teatro da Universidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E aí, em 2013, eu tive a minha primeira experiência em viajar para fora do estado através de um trabalho que eu construí com o Beto, nessa experiência com os contatos dos jogos performativos. Eu lembro que eu passei uma tarde todinha com o Beto discutindo como seria a escrita desse resumo. E aí ele me falando sobre todas as estruturações, e ele falava assim, agora você precisa estudar como que você vai apresentar esse trabalho. E era muito engraçado, porque ao mesmo tempo que ele falava sério, né, com aquela postura de você precisa compreender esse assunto, para lá você está representando a universidade nesse outro estado, então eu preciso que você tenha domínio sobre isso. E aí passamos a tarde conversando sobre a construção desse resumo, isso na casa dele, porque ele estava fazendo outra atividade, então eu precisei ir para lá para a gente desenvolver esse trabalho. No final da tarde tinha terminado, inscrevi, e aí 3 dias depois o trabalho foi aceito, e eu acabei viajando para Santa Maria, no mês de junho ainda, extremamente frio, um baiano em Santa Maria. Cheguei lá de bermuda, e aí o moço que me recebeu olhou para mim e falou assim, você não sabia que fazia frio? Eu sabia que fazia frio, mas eu não imaginei que estaria tanto frio, né? E aí, se pensando nessa construção com os jogos, e aí a gente desenvolver esses jogos também com os discentes do PIBID, era uma experiência muito interessante, porque eu acho que o professor de teatro, o professor de dança, o professor de arte visuais, precisa vivenciar essa prática para poder falar sobre essas linguagens ou tentar ensinar sobre essas linguagens para os seus alunos. Então, essas influências foram de extrema importância para a minha prática artística de hoje. Ainda assim, no início, Beto queria estar mais próximo, queria que estivéssemos mais próximos também para compreender a dimensão daquilo tudo, né? De você praticar e de você escrever sobre e você publicizar esses trabalhos. É como se ele estivesse regando aquela sementinha para crescer e, enfim, e se multiplicar. E isso é bem interessante porque esse trabalho em específico, ele me fez querer participar dos outros eventos que tinham, né, relacionado à nossa área. E aí eu penso muito naquele cursista que não está ali só para cumprir a carga horária das disciplinas, mas aquele cursista que também quer olhar além. Tentando parafrasear aqui o próprio Beto, olhar além das montanhas que a cidade de Jequié oportunizava, né? Olhar além das grades que o muro da universidade possui. Porque eu nunca quis ser apenas esse estudante que estava ali para cumprir a carga horária do barema, mas para estender para além disso, porque isso foi muito significativo, porque também começamos a perceber o quanto que o nosso curso de licenciatura em teatro e licenciatura em dança, de uma cidade do interior da Bahia, tinha uma grade, não sei se eu posso dizer a palavra completa, mas extremamente interessante, bem mais interessante do que as outras universidades, inclusive universidades federais. Sim. Oportunizar essa prática, né, do estudante ter essa vivência prática bem mais de perto e com mais frequência, isso era bastante interessante, porque, por exemplo, na nossa grade a gente participa de um espetáculo
no primeiro semestre. E em outras universidades, a partir do quarto, quinto semestre, que vai ter essa parte prática mais efetivada, né? Então, é um curso diferenciado. Obrigado. Vonei, isso é lindo que você traz também, que aí me veio à memória justamente que no início, e talvez Ribas, né, tá mais no início, o curso, ele não eram dois cursos, né, não tinha um curso de licenciatura em teatro e um curso de licenciatura em dança. Beto, ele foi o primeiro professor efetivo do curso, né, a ser concursado. E aí, quando ele chegou, era um curso só. E ele acabou tomando a frente justamente nessa reformulação dos currículos. E aí, como ele sempre, e ele traz isso no livro, né? Como pensar um professor de artes que não é um artista. Então, a experiência artística, ela tem que estar presente no processo formativo dos estudantes. E isso, de uma certa forma, norteou todas as pesquisas para a construção dessas matrizes, né? Que é o que vocês acabaram experimentando com muita prática, mas, claro, também pensando nesse lugar pedagógico, sem separar, né? O professor do artista, e como é potente isso. Então, ele também estava na frente, ele coordenava esse período de reformulação, junto com as aulas, junto com o doutorado, junto com o grupo de pesquisa, e era esse o movimento, né? Lindeza, boas lembranças. Vem, Luan. A minha primeira experiência, a minha primeira vez assim, que eu vi Roberto de Abreu foi lá no Centro de Cultura, no bendito Engenho de Composição. A bicha tava fumando e com o cabelo encaracolado. Eu falei, quem é aquele homem? Aí, na época, eu só tinha contato assim, do curso com Poliana Lopes. E ela falou, é o professor do curso de teatro, é Roberto de Abreu. Aí eu fiquei assim, gente, não sei como ele chamou a minha atenção, de uma forma assim que eu falei, não é atração sexual por esse homem, não é uma atração, não sei que tipo de atração. E eu só queria ter contato com ele. E aí, aos poucos, eu fui conhecendo o trabalho, assisti. Foi João Ninguém, né? O primeiro curso, o primeiro espetáculo. Então, assisti João Ninguém e foi sabe o que é um espetáculo definir a sua vida? Não no sentido de que ele me arrebatou e tal, não. Foi porque, literalmente, assistir João Ninguém, dirigido por Roberto, foi a experiência de eu falar assim, eu quero isso para minha vida. Foi ali que eu decidi que eu queria cursar teatro como profissão. Eu já fazia teatro em teatro de grupo no meu bairro desde, 6 anos de idade. Mas sabe aquela criança assim, perdida no mundo, que não sabia se queria ser médico, advogado, biólogo, enfermeira, que porra é que queria? Eu só sabia que eu gostava de teatro. E quando eu vi que tinha um curso de licenciatura em teatro e o quão potente aquilo era, a partir do João Ninguém, eu falei, porra, é isso, velho, é isso que eu quero. Então, de cara, a experiência com o Roberto de Abreu foi um pouco arrebatadora, assim, que modificou muito a minha vida. Isso em micro escala, digamos assim. Depois eu formei no ensino médio e durante o ensino médio fui sempre acompanhando os espetáculos. Foi Latomia, foi João Ninguém, foi Me Segura Que Eu Vou Dar um Troço. E eu falei, vou ser dirigido ainda por esse homem. E aí entrei num curso e só consegui ter contato enquanto aluno para ser dirigido no terceiro semestre com Opróbrios, que foi o espetáculo da minha turma. Opróbrios, que saudade. Foi assim, literalmente uma verdadeira ópera que a gente montou e foi muito, muito, muito feliz a experiência, porque para além de tudo que a gente queria colocar em cena enquanto discurso político, enquanto poética na cena, a gente teve um processo com o Roberto muito afetivo. Então, assim, eu definiria a minha experiência com Beto com uma experiência do afeto, que era uma coisa que ele trazia muito, inclusive. Tanto que
a bicha maluca que sou eu percebi que eu tive uma relação de paternidade com o próprio Roberto de Abreu. Foi uma relação muito afetiva. E, assim, eu percebi que era esse tipo de professor, de profissional do teatro que eu queria ser. Para além de alguém extremamente afetivo, um profissional extremamente vigoroso. E rigoroso no sentido de buscar sempre a melhoria de si enquanto profissional, enquanto artista, enquanto ser humano e tal. Então, minha experiência com Beto foi bem assim, tramontina, corte rápido. Foi bem assertiva nesse aspecto. E aí, em relação especificamente a jogos performativos, eu só vim ter experiência direta com o PIBID também, né? Lá em 2014. E foi uma experiência muito rica, porque a gente pôde experimentar inúmeras possibilidades de interação e de cena com os estudantes do Colégio Estadual Luiz Viana Filho, que era o colégio que a gente atuava, porque a gente podia experimentar tanto criação de cena quanto intervenção na hora do intervalo. Enfim, existiram muitas possibilidades e isso fez com que minha mente, explodisse, porque tecnicamente a gente do interior muitas vezes não tem uma possibilidade de ver muitos tipos de obras em estruturas diversas. Então, o que a gente atingia era algo muito limitado muitas vezes. Então, com a experiência dos jogos performativos, eu pude perceber que eu podia criar arte até de uma gota d'água, de uma bula de um remédio, de um olhar de um espectador. E aí, felizmente, essas experiências que muitas vezes eram dadas a partir das limitações que a escola jogava para a gente conseguia criar. Isso, para mim, é fantástico. Para mim, assim, é a lição maior, porque a gente, enquanto artista, a gente tem que sempre se ressignificar, a gente tem que buscar a resistência e a reexistência no lugar e no espaço-tempo que a gente ocupa. Então, assim, eu pude perceber que a gente muitas vezes poderia fazer arte se a gente quisesse, e isso era basicamente o fator que norteava o babado, ou seja, existiam milhões de fatores que poderiam impedir que a gente produzisse a arte, mas se a gente apenas quisesse, a gente conseguia trabalhar com arte. Obviamente que isso é a grosso modo, né? Existem fatores em termos de mercado, sobretudo, que impedem e impossibilitam muito o nosso fazer artístico. Mas foi uma coisa muito importante para mim perceber que as dificuldades e as limitações elas criavam e elas interferiam no jogo da vivência, da cena e tudo mais. E aí, que mais? Hoje em dia, eu vejo que os jogos performativos, eles me norteiam em vários sentidos, porque enquanto pesquisador, dramaturgo e encenador que eu atuo nos grupos de teatro, que eu assumo a liderança à frente, eu estou sempre trazendo um jogo do que já foi sistematizado num sistema de Beto, que é um chique-chique, de vez em quando eu faço, que é um jogo de dança coral, um jogo dança diamante. Eu não lembro outros jogos agora, mas eu estou sempre buscando fazer esses jogos. E no último processo que eu tive atuação como encenador e diretor, que foi o Nó em Pingo d'Água, que é um texto meu que eu aprovei um projeto da Lei Aldir Blanc, eu trouxe da metade para o final do projeto os jogos performativos, o jogo de composição. E nesse projeto especificamente, eu estava trabalhando com artistas profissionais e não artistas, atores que nunca tinham entrado numa sala de ensaio, e eu basicamente consegui trabalhar
com o jogo de composição, a uniformização, digamos assim, a unidade da maturidade cênica com esses atores. Então, assim, eu percebi que com o jogo de composição, ele, para além de ser político, espetacular e poético, ele é extremamente estimulante enquanto método pedagógico de adquirir e promover conhecimento da produção de si, assim, como foi dito no início. Tanto para os atores quanto para mim, porque muito eu aprendi. Não foram só os participantes, os atores que estavam participando. Então, assim, eu diria que seria um Luan antes dos jogos performativos e um Luan depois dos jogos performativos, porque foi um divisor de águas na minha vida. É tanto que o sistema de jogos performativos, eu estou querendo estudá-lo para, no meu mestrado, investigar o sistema dentro dos meus métodos criativos com os meus grupos aqui no interior. E é isso, por isso que eu sou grato assim demais e aceitei o convite, porque ver vocês e ter essas memórias é muito importante para mim. Entra num campo muito sensível e ao mesmo tempo, como é que eu posso dizer, simbólico, assim, enquanto artista, enquanto pesquisador, enquanto ser humano. É isso. Linda essas suas memórias também, Lu. Como isso tudo ele vai reverberando, né? E como essa presença de Beto, essa questão dos jogos, eles continuam presentes, assim, né? E na sua fala me lembra muito Larossa, quando fala sobre as experiências, né? Que a experiência é aquilo que nos atravessa. Então, eu também sou esse sujeito da experiência, assim, né? Em relação a promover essa experiência para o outro, mas também vivenciá-la. Isso tudo é incrível. Então, a partir dessas experiências todas, né, que vocês tiveram, tanto com o Roberto e principalmente essa relação com os jogos, independente de vocês estarem trabalhando com um sistema de jogos performativos, né, propriamente dito, nas suas práticas, assim, né, no seu ensino, né, com sua prática pedagógica, vamos chamar assim, a gente queria saber um pouco a contribuição, se houve e quais são as contribuições destes contatos com jogos no trabalho, nos seus trabalhos mesmo, como artistas, como professores e como pesquisadores. De uma forma, vocês já trouxeram muita coisa, né? Isso é muito bonito, assim. Vocês falaram muito, acho que todos vocês falaram muito sobre o PIBID. E é bacana porque o PIBID, o projeto também, e essa fala da experiência, ela também está no livro de Beto, assim. Nesses materiais complementares que a gente discutiu, ele vai estar disponível o projeto mesmo, assim, o projeto todo escrito, que foi submetido e tal, ele também vai estar presente. Então, talvez, pegando essa questão que Tica traz, falar um pouco mais assim do que foi esse PIBID assim, para vocês, também, né, já essa atuação, acho que vocês trouxeram, mas talvez sistematizar para deixar mais claro o que é esse PIBID, como ele aconteceu, e como essa reverberação na prática artística, pedagógica da vida de vocês, se quiserem acrescentar mais algumas coisas sobre isso. Então, é super aberto para Enquanto artista, eu acho que foi o momento que eu mais fiz arte na minha vida e que eu estive participando de processos criativos, foi esse momento mesmo da universidade, né? Que era proporcionado através do meu contato com o grupo de pesquisa Olaria. Foi o momento que eu mais participei de processos criativos e até porque nas disciplinas práticas, né, no primeiro, no segundo semestre, fui com o Beto e no terceiro participamos de processos criativos de dança, que tinha uma outra configuração, né? E aí, enquanto artista, depois de passar na universidade e seguir a minha jornada, né, eu vi que eu fiquei com um toque do silêncio. Eu comecei a ter toque do silêncio, porque eu comecei a participar de outros processos em Salvador, e aí eu entrava na sala, estava todo mundo conversando, e era aquela zona, e ninguém estava alongando. E esse era um princípio
para a gente. Esse era um princípio base da sala de ensaio. Respeite a sala de ensaio. Isso aqui é o templo, isso aqui é o nosso lugar. Cuide da sala de ensaio, limpe. Então, assim, quando eu me deparei com o contrário disso, né, todo mundo conversando, ninguém se alonga, tudo é feito de qualquer jeito, isso me incomodou muito. E até eu me adequar a isso e respeitar que tal diretor, tal coreógrafo tem uma maneira de conduzir o seu processo, foi muito babado. E aí, e até entender, né, que cada um tem um processo e tal, foi uma questão bem delicada, assim. Mas eu acho, né, que essa experiência com o grupo de pesquisa, eu acho que trouxe essa consciência de que o ator, que o dançarino, ele tem que ter a disciplina, ele tem que estudar os seus textos, ele tem que ter o cuidado, tá muito nesse lugar do cuidado, né? Cuide do que você faz, né? Cuide da sua profissão, cuide do seu fazer. E eu acho que a minha experiência no grupo ficou muito isso, porque o cuidado que a gente tinha de montar, né, a partir de uma poesia, o trabalho que a gente tinha, e a gente fazia isso porque a gente sempre queria dar o melhor, porque isso era instigado. E isso ficou muito tempo, até eu ir me desmanchando disso, porque eu tinha esse rigor em tudo. Só que o mundo cá fora é muito diferente. Porque a gente está no nível que ninguém já está nem aí para nada. E quando você quer dar o seu máximo, você é visto, seja lá, enfim, como aquele que quer ser melhor em tudo. Então, assim, isso ficou impregnado em mim, né? E às vezes é necessário a gente desconstruir um pouquinho também, porque nem tudo é do jeito que a gente quer. E aí ficou muito porque eu fui para a sala de aula, e na sala de aula não tem silêncio, na sala de aulas tem corpos disciplinados, na sala de aulas tem corpos indisponíveis. E os corpos que trabalhava no Grupo Olaria eram corpos disponíveis. Quando você tem corpos disponíveis com você, você vai ao fim do mundo. Você tem força. Agora, quando não tem, é babado. E aí foi que veio a minha primeira crise, assim, que é a transição do grupo para a sala de aula, algo muito diferente, assim, acabou com o meu psicológico. Eu fiquei muito mal. Mas, assim, foi um ensinamento, né, os processos criativos, o cuidado, e como eu desenvolvi isso em outros processos criativos, chegando em Salvador, participando desse universo das danças populares, desse universo que tá num TCA, eu era uma pessoa que tinha um comportamento diferente das outras, né, eu não era dispersa, tinha a questão da prontidão que Roberto trabalhava com a gente, eu sempre estava pronta, eu sabia o que era ser prontidão, não é só estar atento para entrar na cena. E aí, como é que diz? Essa coisa, né? Eu via que eu era diferente, né? Daqueles outros artistas que estavam lá, porque eu passei por esse processo, desse cuidado, né? De ter atenção com o outro, de dar o espaço para o outro. E o jogo exercitava muito isso. Roberto falava, gente, cuidado com o jogo, abre espaço para o colega jogar, seja generoso com o outro. E eu sou generosa, né? Eu não quero só aparecer. E o jogo botava a gente nesse lugar. Calma, tem o outro também, seja generoso. E a gente entrava nessa sintonia, que era uma coisa assim absurda. Uma coisa absurda, a sintonia que a gente tinha de generosidade, que é coisas que eu não encontrei transitando em outros lugares. Encontrei outras qualidades, mas eu sei que na minha origem, na minha iniciação artística, que foi no GPO, né? E outros artistas que Roberto trazia, como Maria de Souza, trazia para fazer trabalho vocal com a gente, trouxe Gil Sérgio, uma imersão de um final de semana no Centro de Cultura. Gente, enquanto professora, eu lembro como eu participei do PIBID, a gente se reunia antes de atuar na sala de aula. O que acontecia? Acontecia que a gente planejava os nossos planos de aula, e aí tinha um dia de terça-feira que a gente se reunia para apresentar para todo mundo. Era um plano de aula comentado. E aí a gente aprendeu a fazer plano de aula foi nessas reuniões do PIBID, né, que tinha a Antonieta, que era a professora que representava a escola pública, tinha a gente, que fazia parte do grupo, tinha o Roberto, que era o líder. E aí, né, todo mundo contribuía. E o plano de aula era algo assim bem minucioso mesmo, porque o meu aquecimento era 5 minutos. Aí depois, metodologia tinha que ser tudo dividida. O que é que eu vou fazer no aquecimento? Qual música eu vou usar e por que eu vou usar? Eu acho que
que tudo que a gente fez no início do quarto semestre, foi quando eu já estava no quarto semestre, só que Tiana, Vonei, estava no segundo semestre tendo essa vivência. Quando a gente chegou lá para fazer essas disciplinas de estágio, a gente já estava anos-luz dessa galera que estava, porque a gente teve essa experiência, entendeu? Que a gente esmiuçava o plano de aula, a gente sabia tudo sobre o plano de aula, a gente sabia, porque era isso, a gente levava errado, e aí corrigia, a gente entendia, e era tudo na prática. E aí, quando a gente chegava lá no sábado para fazer a oficina com os meninos, às vezes destoava, porque nem tudo que está no plano a gente não consegue, porque a gente não está lidando com máquina, a gente está lidando com seres humanos, e seres humanos têm vontades, né? E às vezes tinha coisa que não dava certo, né? E ainda mais jovens que estão construindo a sua identidade, que têm uma preocupação com o corpo, com a aparência, e tá fazendo teatro, se disponibilizar para estar jogando, é você descarregar isso, deixar isso para lá. E a gente estava lidando com esse público. Então, assim, participar do PIBID foi uma experiência grandiosa, né, no meu fazer hoje enquanto professora. Eu vejo que tem muito daquilo ali, de planejar, né, a aula, e depois a gente aprende outras coisas, né, a sequência didática, que foi uma coisa que a gente não viu na universidade, e aí a gente vai aprendendo as coisas. Mas uma coisa que eu fazia muito nos trabalhos era um grupo comentar o outro, né? Na minha sala de aula, trabalhando com os alunos lá em 2014, no ensino médio, que era uma coisa que Roberto fazia, né? Um grupo comenta o trabalho do outro. É um exercício muito grande, né? Porque a gente vai deixando a vaidade de lado. E isso para o ensino médio foi muito bacana. Outra coisa era levantamento de referências para só depois apresentar o trabalho. Mas o GPO me deu uma base muito grande para eu me desenvolver. Então, eu acho assim, eu sou muito grata. E o tempo inteiro eu falei, poxa, como eu queria dividir algumas experiências. Eu falei, poxa, se Roberto tivesse aqui, como ele agiria? Eu penso muito assim ainda hoje. E eu lembro dele sempre, gente. Eu lembro sempre. Sempre, sempre, porque foi muita coisa, né? Desde o vinho à noite que eu tomava, ficava com os olhos caídos quando eu não aguentava beber, ficava doida lá. Até o que é sério, até o que é sério. E eu sinto muita falta. Eu falei, poxa, e agora? Acho que ele ia estar louco com o Bolsonaro e não poder estar muito doido, Instagram. Vixe, ele ia estar com o Instagram. Imagina, tanto de E também, assim, queria, com a maturidade de vida e de mundo que eu tenho hoje, queria muito trocar ideia, porque na época a gente via ele, colocava ele no pedestal inacessível, eu tinha medo de conversar, de falar. Então, hoje eu queria, e abrir também para falar sobre o que eu não gostava na forma que ele conduzia as coisas, né? E também o que eu aprendi não só foi, teve esses desafios, teve coisa da cena que eu aprendi, mas teve coisas que eu aprendi do que não fazer, tipo os processos exaustivos que a gente tinha, madrugada dentro do museu, deixando de lado a nossa vida com a nossa família, deixando de lado a nossa vida, o nosso lazer, de coisas que eu não trago, entendeu? E de coisas que hoje eu gostaria de conversar sobre, com maturidade, com respeito, essas coisas, enfim, mas eu sempre lembro e tá muito presente, assim, no que eu faço. E minha família... Eu acredito que como artista, eu acho que perdurou a graduação toda, né? Eu acho que tudo que eu tinha vontade de fazer em relação à exposição artística tinha como um pilar inicial essa experimentação com jogos performativos, né? E aí, a partir dessas experimentações, veio o Antropotério, que foi pensando na ideia de criação a partir do acaso criador, né? E do jogo performativo pensado a partir de José de Ferral, dessa experimentação em espaços públicos e a partir de diferentes coisas que você possa encontrar e se relacionar com isso. E aí tem a criação do Antropotério, dessa performance construída com Pita e Nájila, e que posteriormente que surgiu no PIBID, né? Foi um trabalho que o Beto pediu para que a gente construísse no momento que a gente estava no PIBID, e posteriormente a gente apresentou em um evento em Uberlândia também. Então, toda parte que se passa por esse campo de criação tem muita interferência
no que vivenciei com o Beto, né? No período da graduação. E aí eu fico revisitando esses lugares e percebendo quanto que ele faz parte da minha prática enquanto professor de teatro, enquanto professor de artes. E como o Luan citou anteriormente, eu utilizo de vários jogos, né? Que inclusive ele coloca na tese dele, como o xique-xique, como a dança coral, dentre outros, nas minhas práticas. E na vivência desses jogos, a gente já percebe também os desafios. E os desafios que já são postos anteriormente por conta dessa construção que a gente tem, dessa construção conteudista que temos, né? Pensando em escola pública, que é o espaço que eu estou nesse momento, e em que os alunos chegam todo mundo fardados, e eu sou totalmente contra isso, mas tudo bem, chegam fardados e sentam um atrás do outro, né, em fila, e eles acreditam que eles estão aprendendo a partir do momento em que o professor está lá escrevendo, aquele professor conteudista. E eu raramente faço isso, e tento muito desconstruir isso. E aí é o momento em que a gente tenta desconstruir várias coisas. Por quê? Porque, infelizmente, a maioria dos nossos alunos, as aulas de artes que eles tinham anteriormente eram de professores que não eram formados na área. Eram de professores que pegavam a disciplina de artes apenas para completar a carga horária. E aí, na avaliação diagnóstica que a gente faz, quando eles chegam no primeiro ano, primeira coisa que eu pergunto, o que vocês entendem como arte? Todo mundo sinaliza que só fazia desenho. Tem uma ou outra exceção de um ou outro professor ou professora, mas a maioria só realizavam desenhos nas aulas de artes. E aí, como as minhas proposições, elas ultrapassam totalmente essas construções, é um susto absurdo que a galera tem. Mas é um susto positivo. Só que eu tento ser um professor que motiva, que conscientiza, que disciplina, que media. E aí eu fico pensando nesses lugares, né, que o ser professor, estar professor passa, né? E enquanto essa influência na parte artística e na parte docente, em relação a essas construções de plano de aula, principalmente, né? E essas divisões de tempo para cada coisa, eu acho extremamente importante e carrego isso comigo até hoje. Se pensando nessas reverberações, né, que surgiram a partir dos jogos performativos, os meus lunes e lunas, abrindo aspas, eu inicio minhas aulas com uma coisa que eu chamo, e eu digo que foi a partir de Beto que eu construí isso, que são os estímulos criativos. Todas as minhas aulas, antes de iniciá-las, a parte do conteúdo, eu inicio com o estímulo criativo. Vonei, o que é o estímulo criativo? O estímulo criativo, ele pode ser um poema, pode ser uma música, ele pode ser uma frase, pode ser uma palavra. No entanto, ele precisa ser algo que faça com que aqueles alunos e alunas prestem mais atenção em mim. E aí aconteceu uma coisa bem interessante essa semana, só para dar exemplo sobre o quanto que o estímulo criativo é importante. Eu planejei a aula, né, de maneira assíncrona, eu disponibilizei a aula na plataforma, e aí eu não coloquei o estímulo criativo do dia naquela aula. Em seguida, várias alunas, que foram as meninas que me mandaram a mensagem, colocou: "Oxe, professor, o senhor esqueceu do estímulo criativo hoje?" Foi: cadê o estímulo criativo? E aí, isso é bem interessante. Eu iniciei até uma escrita de um livro, se pensando no como os estímulos criativos são potentes e potencializam esse conhecimento acerca da arte nas aulas de teatro. E isso é muito bom, porque eu me perceber
um professor artista me aproxima muito dos meus alunos e alunas. Esse meu pensamento político hoje, essas reflexões que eu tenho, vem muito de toda a relação de trabalho, a relação afetiva, de todo o aprendizado que eu obtive com o grande mestre Roberto de Abreu. E tem uma coisa muito, muito forte para mim. Eu penso parecido com o Luan, quando digo que eu nunca vou ter um professor como Roberto de Abreu. Eu nunca terei, né? E aí, por mais que eu tenha tantos outros, as experiências serão diferentes. E as experiências que Beto me possibilitou, essas estão guardadas aqui, e não só guardadas, eu consigo reverberar a partir de tudo que eu faço, e isso é muito bom, porque não só enquanto o Vonei profissional, mas o Vonei enquanto pessoa, o Vonei enquanto ser sensível, e o Vonei enquanto tentativa de ser poético. Mas eu acho que que eu queria falar assim, mais central é a da necessidade de você ser um professor de arte, um professor de teatro, que vivencie o ofício de ser artista de teatro. Porque Beto sempre falava isso. E eu fiquei até por muito tempo me questionando se os biólogos, se os professores de biologia são biólogos, se os professores de matemática são matemáticos, enfim. Porque eu não consigo desassociar o fato de você ser professor de arte, de teatro, da função de ser artista dentro do contexto que a gente vive. Porque, assim, é muito necessário. É como o Vonei falou, às vezes acaba caindo no lugar da aparente hipocrisia de você não malhar, você não produzir conhecimento com o corpo, com a voz, não que estejam separados, enfim. Mas de você produzir conhecimento sem estar experimentando no corpo, assim, sem propor para os alunos essa demanda, né? E aí eu acho que a principal contribuição dos jogos performativos foi essa. E isso me marcou tanto que hoje eu não consigo desassociar. É tanto que eu digo que hoje eu tenho duas profissões, dois ofícios, que é a profissão de professor de teatro na escola particular que eu leciono e a profissão de artista, que eu não consigo viver sem um nem outro. Primeiro porque a profissão de professor é a mais oficial dentro do nosso mercado, então ela viabiliza o pão de cada dia, ou seja, o pagar as contas. Então, ser professor é o que me mantém e o ser artista é o que me faz viver. Então, eu não consigo ficar muito tempo dando só aulas e produzir uma peça, escrever um texto dramático, sei lá, participar de um grupo ou montar algo, mas também não consigo ficar só montando algo sem botar para fora meus conhecimentos que eu adquiri durante a graduação e as coisas que eu adquiro durante a praxis artística. Então, assim, esse é o principal ponto que eu gostaria de falar. E aí o desafio é exatamente relacionado a isso. Porque a gente tem um mercado muito cruel para com aquela pessoa que não está encaixada dentro do sistema. Porque eu acho que o problema maior do capitalismo é a exclusão. Ele é muito excludente. Se você não está encaixado dentro dos enquadramentos que ele impõe, você está fora do mercado. E hoje em dia eu vejo muito essa necessidade de a gente buscar essas alternativas para se encaixar dentro do mercado sem estar literalmente totalmente dentro dele. No sentido de que, por exemplo, para você ser artista e se manter dentro do interior, ou você assume uma loucura de vida, o que é bem difícil em muitos casos, ou você assume uma profissão dupla, assim, que é o meu caso e é o caso de
literalmente 100% dos artistas que eu conheço e convivo aqui em Jequié. Ninguém que eu conheço que é artista sobrevive como artista. Sobrevive por ser trabalhador em outra área e por trampar como artista. Então, o desafio é justamente esse, assim. Como é que eu vou ser artista, me manter enquanto artista? Porque requer tempo, requer disposição, requer muitas coisas, ao tempo que o mercado não oferece essa facilidade para eu atuar como artista. Mas a gente resiste, né? É o que eu falei no início. Nós somos meros resistentes. Mas eu digo para vocês que é a arte que me salva, literalmente, porque quando eu me vejo no fundo do poço, eu olho assim, eu ouço a música, eu olho para um canto e penso, vou escrever uma peça, vou escrever uma poesia, vou montar isso, vou assistir um filme. Obviamente, a arte a gente sabe que ela tem o poder de salvar, não que ela seja assim, não estou tentando romantizar a arte, porque ela é uma profissão como qualquer outra, mas ela tem esse caráter, né, terapêutico, de salvar as pessoas, e isso acontece muito comigo ainda, apesar de que eu trabalho com isso. E por trabalhar, muitas vezes a gente está condicionado a sofrer também com a profissão, mesmo você amando muito ela. Então, assim, eu digo que a arte me salva porque justamente é esse lugar de eu trabalhar com o babado e é o que me mantém firme, com foco em sobreviver, em viver dia após dia, assim. Por isso que eu sou grato a Beto, de verdade, sim, abro a boca para falar de peito cheio, peito aberto, de que ele foi um marco na minha vida, porque depois dele, os outros são os outros, assim, num aspecto de que nenhum professor me transformou tanto quanto ele, nenhum artista me inspirou tanto quanto ele, e muita gente, inclusive, hoje em dia fala, Luan, você é a cara de Beto, Luan, você faz isso porque você quer se aproximar de Beto. Eu acho que isso não é ruim, eu acho que acaba sendo um elogio, no sentido de que, pô, se eu chegar a ser um pouco do que aquele cara foi na vida, eu tô feliz. Porque uma pessoa para inspirar tanto as outras e para ser tão vigoroso, para ser tão cri-cri chato, porque Beto às vezes chegava a ser chato e rigoroso demais com a arte, mas era o que dava o potencial do trabalho dele. Isso que me faz assim pensar muito na minha prática. Eu, como um Ribas, eu fico pensando o que Beto faria, o que ele pensaria, como ele me instruiria, como ele me orientaria, e o que eu faria também a partir dessa experiência com ele. Então, por isso que eu falo, eu sou muito grato, sou discípulo, sim, sou cadelinha. E é isso, a gente acaba sendo discípulo por estar um pouco levando, né, do que a gente aprendeu nesse processo de experiência de aprendizado para os outros. Como o Vonei, eu já fui professor de escola pública também, e lá era a mesma realidade de nunca terem tido aula com um professor formado na área, e todo mundo, a escola parece que muda 100%, assim, da coordenação à secretaria. Eu fiz uma prova, gente, de 5 páginas, era muito fácil a prova, mas os professores a coordenação, a secretaria achou um absurdo eu ter feito uma prova de 5 páginas para artes. Quer dizer, que realidade louca. E era muito fácil a prova. Eu perguntava, mas A é igual a B, era uma coisa muito simples mesmo. E eram conteúdos que eu tinha trabalhado em sala de aula. Então não era coisa maluquice só da cabeça de Luan Romito, porque Luan Romito é maluquice, sim. Eu compreendo, mas tipo assim, tinha uma parte que os alunos davam conta. Então, assim, é um lugar de reformular e transformar. É tanto que nas minhas primeiras aulas, geralmente, eu coloco um slide que é o que é arte. E aí eu coloco... Isso, inclusive, foi Beto que fez, né? Uma das primeiras aulas que eu tive com ele. Ele colocou inúmeras imagens de performance arte,
de tatuagem, body art, inúmeras coisas assim. E aí ele perguntava o que era arte e fazia a gente sair desse lugar de arte bonitinha é arte, arte não convencional não é arte. E eu trago isso para os meus alunos. E aí foi muito louco a experiência. Os alunos ficam muito instigados. E nesse slide eu trazia que a arte traz para a gente esse lugar de transgredir, de transcender, de transformar a sociedade e tal. E aí os meninos, o professor... nessa escola que eu trabalhei, era uma escola de ensino militar. Aí, na escola, tinha lá no regulamento, porque você sabe que escola militar tem um regulamento bem rigoroso, bem chato. Aí tinha lá que tinha inúmeras transgressões que os alunos poderiam fazer. Aí eles ficaram malucos quando viram que a arte poderia transgredir e a palavra transgressão dentro do sistema militar era uma coisa inadequada. Então, assim, eles deu um tilt, assim, na cabeça. Ô, professor, como é que eu posso transgredir sem estar errado? E aí foi muito legal a experiência, porque aí eu fiz eles refletirem e eles entenderam o que eu queria dizer. Mas é isso, eu sou muito grato, sou muito feliz mesmo a toda essa experiência, a vocês por darem essa oportunidade. Eu não sou muito formal, né, nesses momentos, porque eu acho que isso me incomoda. Eu peço até desculpa pela falta de decoro em alguns momentos, se for o caso. Temos vocês três e eu havia, né? Eu acho que eu fui uma das pessoas que mais direcionou para essa escolha, assim. E eu realmente, né, você sabe, virginiana, eu realmente pensei assim, poxa, eu quero alguém da primeira turma, alguém da segunda turma e da terceira turma. Né? Enfim. Mas eu acho que, vendo vocês três, e eu estando aqui, Henrique, Manu, e todas essas experiências que a gente teve, eu acho que é uma forma de representar muito todos os alunos, todos os artistas que tiveram contato com o Beto, com esse sistema de jogos performativos, porque eu acho que com todo mundo, né? Com todo mundo que ele passou, assim, todo mundo que passou por Beto, seja por pouco tempo ou por muito tempo, vivendo fora ou dentro da universidade com ele, eu acho que todo mundo pode, né, falar que mudou algo na vida ou que algo tocou a partir dessa experiência, desse contato com ele e principalmente com jogos performativos. Então, eu estou muito feliz, assim, de verdade, com os depoimentos de vocês, porque eu sei que representa tudo isso. É isso, eu também quero agradecer esse momento, foi muito importante, a gente precisava disso, porque se a gente não voltar e se reunir e falar sobre, né, como vocês precisavam publicar esse livro, porque não pode um trabalho tão primoroso como esse ficar só na tese lá e pronto, não, tem que divulgar, tem que lançar o livro mesmo, né, e aí é isso, e a gente precisa conversar mais sobre, marcou a vida de tanta gente, por que não? A gente precisa mesmo falar. Voltando aqui, Isso é muito bom. Já que eu interrompi, vou agradecer imensamente pelo convite. Eu acho que nada é por acaso, né? Por mais que o acaso criador conspire, tudo tem um porquê e para quê. E esse momento, para mim, foi extremamente rico, extremamente produtivo. E eu acredito que eu precisava revisitar essa memória, tá? Gratidão. Bem, quero agradecer, gente. Foi lindo. Obrigado. E eu acho que esse momento foi muito representativo, assim. Eu me emocionei muito também. E ouvi-los e ouvi-la, eu acho que fortalece muito esse movimento que nós estamos fazendo, assim, né? O quanto foi importante a presença de Beto na trajetória de vocês, como artistas, professores, como pessoa mesmo. Porque isso também foi para a gente, né? Então, nós estamos juntos fazendo isso justamente porque é muito importante para a gente também. E a ideia é isso, é fazer com que esse material ele possa chegar e acessar outras pessoas em outros lugares,
através justamente da leitura, através da educação, né? Eu ainda acredito muito no lugar da educação como o lugar de transformação, o lugar que possamos ter uma sociedade melhor, né? E as artes, ela é fundamental, porque ela trabalha como sensível, com os afetos. E é o que a gente precisa, né? É se afetar com o outro, é estar aberto para o outro. E as artes é um lugar que faz muito bem isso, assim. E essa é a nossa ideia, assim, né? A gente entende que a arte, ela se faz em qualquer lugar, ela está presente em qualquer lugar, mas também a gente entende essa potência do processo formativo, e por isso que a gente acaba escolhendo, além das bibliotecas municipais, as universidades de arte, justamente para que esse material ele também chegue e possa atravessar essas outras pessoas, né? Sim, que outras pessoas, né, assim, não só daquele nosso convívio ali da UESB, Jequié, né, que outras pessoas possam, pelo menos, experimentar um pouco a parcela, né, da imensidão desse universo que a gente pôde, né, eu acredito que somos seres privilegiados por termos tido esse contato com o Beto, com esses jogos que ele propôs, né, que ele sempre levava para a gente. E aí que essas outras pessoas, né, nos outros estados, nas outras universidades, em outras cidades, possam também experimentar uma parcela, que esse livro chegue e que mexa e que reverbere, né, em outras pessoas. Muito bom.